Bom dia, João, capítulo 2, reavivados por sua palavra. Sem conhecer a palavra, não conhecemos a Deus. A palavra de Deus é importante e deve ser cumprida. No início do capítulo 2 de João, conta-se a história de um casamento. No passado, em Israel, o casamento era uma festa que durava uma semana, e era vergonhoso acabar a comida e a bebida antes do término da festa. Nessa história, provavelmente Maria coordenava a festa por ser próxima à família dos noivos. Maria chama Jesus para contar que o vinho acabou, mas Jesus deixa claro que as coisas estavam sob o controle dele. Por isso, Maria, em sua consciência, diz: façam tudo o que ele, Jesus, disser. Da mesma forma, devemos ser com Deus, seguir fielmente a palavra do Senhor e o que ele nos ordena em sua lei, porque tudo o que Deus faz é o melhor. Também era hábito, na época, servir o melhor vinho no começo da festa. Porém, nessa história ocorre o oposto. O melhor vinho é servido ao final da festa. O mundo dá o melhor no começo, ilusões, coisas maravilhosas que encantam, mas ao final são caminhos ruins, caminhos de morte, porque estão vazios da presença de Deus. Deus sempre nos dá o melhor, a vida com Deus é sempre melhor. Indo para Jerusalém, Jesus encontra cambistas fazendo da casa de Deus uma casa de negócios. Ele vira as mesas, expulsa os cambistas e diz: tirem essas coisas daqui. Os discípulos lembram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E então Jesus fala da destruição do santuário e que em 3 dias o levantaria. Só que as pessoas imaginavam que aquele santuário seria o santuário físico da terra, mas Jesus estava falando do santuário que era o corpo dele. Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos, e os discípulos creram no que Jesus havia dito, creram nas Escrituras e na palavra dele. Em Jerusalém, durante a Páscoa, muitos que ali estavam presenciaram sinais de Deus, sinal do reino dele, ou seja, um pedaço de um todo. Como? Pelos milagres que Jesus obrava, as curas que Jesus fazia nos cegos, nos coxos, nos paralíticos e até mesmo ao ressuscitar pessoas dentre os mortos. Aquilo ali era uma pequena mostra que Jesus esperava que as pessoas entendessem como de fato era o reino dele. Mas muitos que ali estavam creram nos sinais de Deus, mas não creram no propósito por trás do sinal. Que o Messias havia chegado, que o reino de Deus havia chegado e que Deus fazia as coisas por amor. Mas não precisava que ninguém dissesse a Jesus quem de fato ali havia acreditado, porque ele conhece a natureza humana e conhece também as nossas limitações. Nesse capítulo, nós podemos ver a glória de Deus na história do casamento, podemos ver o zelo de Deus na história do santuário ao expulsar os cambistas, e podemos ver também o conhecimento dele sobre as pessoas e sobre a humanidade. Então, vivemos em um mundo descartável, de relações líquidas, eterno enquanto dure, diferentemente do plano original de Deus. Mas nós devemos nos voltar para o Senhor e entender que confiar em Deus é tudo. Nas dificuldades, nunca procurar soluções nos lugares errados, mas buscar solução no lugar certo. E o lugar certo da solução das nossas vidas, de todos os nossos problemas, angústias e questões, estão sempre em Jesus.